Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tchê Player, 12 anos de jornalismo, e o tema do vídeo de hoje é sobre a dupla Grenal, né? Que se classificaram recentemente para semifinais do Campeonato Gaúcho. O Inter ganhou de São Luís de Juí e o Grêmio passou pelo Novo Hamburgo, né? E a minha tese, que pode parecer um pouco absurda, assim, né? Que Grêmio e Inter deveriam colocar time reserva ou sub-17, sub-20 para rifar essas quartas de final do Gauchão, né? É uma ideia clara que eu tenho, né? O Gauchão, ainda mais nessa temporada que o brasileiro começou em janeiro, né? Grêmio e Inter poderiam ter quatro datas vagas no calendário, né? Para diminuir a questão física, né? Que os times fazem pouca pré-temporada. Isso teria um alívio, até mesmo por questão de pressão, porque o Campeonato Gaúcho serve, como todo grande parte dos estaduais, serve para gerar crise, né? E aí, normal é que quando, no caso, ano passado, o Inter ganhou o título, se acomodou, quase foi rebaixado, né? Aí teve uma pressão pro Grêmio, o técnico caiu logo em seguida, né? Então, eu acho que o Gauchões tinha que pensar esse ano especificamente em rifar ele para ter quatro datas vagas no calendário, aprimorar a parte física, né? Treinar mais, né? Não ter um intervalo de uma semana entre jogos do Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, o Inter vai ter que ir a Belém do Pará jogar com o Remo, né? Então, né, se não me engano, tem um jogo do Gauchão antes, né? Então, imagina sair daqui do Rio Grande do Sul e ir para Belém do Pará é bem longe, uma viagem desgastante, mesmo que seja em voo fretado, né? E outra ideia, só que aí seria para 2027, né? É que Grêmio e Inter, por exemplo, jogasse todo o campeonato com um time sub-17 ou sub-20. Por quê? Porque se tivesse assim um poder assim para decidir de dirigente, ia reunir as duas diretorias para criar uma espécie de Grenal Tour, né? E como ia funcionar? Seria uma série de amistosos assim para valorizar a marca Grenal, que é muito forte, sobretudo em regiões de colonização gaúcha, né? Aí, por exemplo, assim, teria um Grenal em Chapecó, isso nas datas dos campeonatos estaduais, né? Com os times principais. Um Grenal em Chapecó, Grenal em Florianópolis, Grenal em Curitiba, Grenal em Cuiabá, por exemplo, né? Que o Centro-Oeste tem bastante gaúcho. E aí, pelo menos um desse período de campeonatos estaduais, eu organizaria de fazer um jogo num estádio bem grande, assim, para mobilizar até o maior público, talvez, da história recente dos Grenais, né? Que é ou então alugar o Morumbi para fazer em São Paulo, ou alugar o Maracanã para ter um primeiro Grenal no Maracanã, que até se cogitou na época das enchentes, mas acabou não indo para frente essa ideia, que eu acharia sensacional que acontecesse um Grenal no Maracanã, né? Ou então, né, a minha ideia é, como é um estádio que não está sendo mais utilizado recentemente para jogos de times paulistas e cariocas, principalmente, e agora recentemente teve a Supercopa do Brasil, o Mané Garrincha em Brasília, né? Porque ia ser sensacional a ideia de, quem sabe, 70 mil pessoas, né? Dividir 35 mil torcedores do Inter, 35 mil torcedores do Grêmio, né? Aí, além de atrair grandes públicos, que eu acho que teria com certeza pessoal que gosta de futebol, e especialmente os gaúchos espalhados pelo Centro-Oeste, pelo Sudeste, pelo Paraná, por exemplo, né? Com certeza eu acredito que teria condição de lotar o Mané Garrincha
sendo um evento especial, né? E por que que eu tenho essa ideia de Grenal Tour, digamos assim? Porque Grêmio e Inter recebe 8 milhões de reais pelo Campeonato Gaúcho, né? O que, combinar pelos orçamentos desse, que é em torno de 400, 500 milhões, não é um valor expressivo para clubes dessa grandeza, né? Então a minha ideia era, com esses amistosos, que os clubes iam arrecadar um dinheiro superior às cotas do Gauchão e não iam ter o estresse do Gauchão, porque seriam grenais amistosos e ainda por cima poderiam desenvolver de angariar mais sócios nesses lugares, né? Tanto em Santa Catarina, Paraná, né? Em outros estados e regiões do Brasil, né? Então, essa minha ideia, claro que pode parecer meio utópica, mas eu acho que financeiramente seria bem rentável para os clubes, né? Outra cidade que me vem à mente tem um estádio para umas 30 mil pessoas em Cascavel, né? Que até acho que o Boa Esporte, né? Ou um time do Boa Vista do Rio, se não me engano, vendeu um mando de campo na Copa do Brasil para jogar com o Inter em Cascavel, né? Então, eu acho que seria uma ideia excelente, porque muitas vezes Grêmio e Inter ficam pensando de maneira de não se apoiar assim fora de campo, porque rivalidade dentro do campo é normal, né? Mas se apoiar dentro de campo para que os dois cresçam, né? Que tem espaço, que aí eles ficam se entre devorando e aí eles ficam cada vez mais para trás em relação a Palmeiras, a Flamengo, inclusive o Cruzeiro também, que tem altos investimentos, sem falar no Atlético Mineiro, enfim. Né? Só para citar alguns clubes, né, que tem um investimento muito superior à dupla Grenal, né? Como eu acho que eu disse num vídeo anterior, né, que o Lucas Paquetá, provavelmente o investimento que o Flamengo fez nele equivale a uns 50% do orçamento do Inter. Então, imagina, né, Flamengo e Inter se enfrentaram semana passada, né? O Inter até conseguiu um empate bom pela tabela, apesar de estar ganhando, né? Mas a diferença de investimento é brutal. Então, acho que Grêmio e Inter tinham que sair do comodismo, assim, de se contentar com só os 8 milhões de reais para a realidade deles e tentar coisas novas de ver dinheiro, trazer novos sócios, enfim, né? Uma ideia fora da caixa, né? No mais era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo do meu vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e sugerem mais engajamento. Valeu!